Um bom domingo a todos, um Dia das Mães, de muita paz, de muita esperança. Eu quero ler como preparação para a nossa oração algumas trovas psicografadas por Francisco Cândido Xavier e contidas no livro Os Dois Maiores Amores. Eu vou ler inicialmente uma de Francisca Clotilde, que é muito conhecida, né, no meio espírita, principalmente daqueles que gostam de trovas, de poesias, e especialmente sobre a mãe. É um capítulo chamado Materno Amor, do livro Os Dois Maiores Amores. A mulher que se faz mãe tem consigo vida afora, uma tristeza que ri e uma alegria que chora. De Alta de Souza, altos céus, astros em bando, e eis hoje o que eu mais queria, rever minha mãe rezando na hora da Ave Maria, às 6 horas da tarde. Ternura de Alta de Souza, né? Irtes Terezinha. Irtes Terezinha foi uma médium de Ubá, região de Juiz de Fora, que ficou assim muito amiga de Chico Xavier, muito humilde. Chico Xavier reconheceu a autenticidade dos poetas que ela psicografou. Eu tenho até um livrinho de psicografias dela, de poetas, que não existe mais, mas ele foi autenticado pelo próprio Chico, que reconheceu os poetas ali presentes. E quando nós sabemos que a psicografia de poesia não é fácil não ser, digamos, autêntica, né? Então disse Irtes Terezinha: minha mãe, eis como havia na eterna essência do amor um retrato de alegria emoldurado na dor. Temos também de Prisciliana de Almeida, também pouco escreveu por Chico, mas sempre seus versos são muito bonitos. Desde milênios sem data, que o progresso se avoluma, tudo encontra duplicata, mãe, porém, só tem uma. Maria Dolores: luz que ainda me abençoa, minha mãe terna e querida, foi sempre aquela pessoa que nunca mudou na vida. Maria Dolores, né? Uma pessoa que uma mulher que só teve filhos adotivos, mas que amou profundamente e cujos filhos e filhas, principalmente filhas, hoje a veneram. Muitas são espíritas, muitas moram em outros países. E de Meimei: mãe que morre, noto ao vê-la, alguém vencendo empecilhos para tornar-se uma estrela na estrada dos próprios filhos. Que foi o caso de Meimei mesmo, né? Que ela também não teve filhos, mas se tornou uma estrela para todos nós, divulgando essas orações, páginas e poesias também maravilhosas. Victor Hugo deixou um dos seus maravilhosos pensamentos: certos pensamentos são como orações, em dados momentos, qualquer que seja a postura do corpo, a alma está de joelhos. Essa é a nossa missão, né? Nós estamos aqui que fazer uma oração. Então vamos fazer a nossa oração inicial, uma oração de Meimei, no livro Mãe, uma antologia mediúnica de Chico Xavier, organizada por Wallace Leal Rodrigues. Deus de imensa bondade,
Puseste astros nos céus e colocastes flores na haste agressiva. A mim deste os filhos, e com os filhos me deste o amor diferente, que me rasga as entranhas, como se eu fosse roseira espinhosa, que mandasse carregar uma estrela. Aceitaste minha fragilidade a teu serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Entretanto, não me deixes transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dá-me forças para que eu te compreenda os desígnios, guia-me o entendimento para que a minha dedicação não se faça egoísmo, guarda-me em teus braços eternos para que o meu sentimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos de outras mães com o carinho com que me insuflas. Faze-me reconhecer que os rebentos de minha ternura são depósitos de tua bondade, consciências livres que devo encaminhar para a tua vontade e não para os meus próprios caprichos. No entanto, Senhor, permite-me inclinar o coração em teu nome por sentinela de tua bênção, junto daqueles que se mostram menos felizes. Que eu me veja contente e grata se me puderem oferecer a mínima parcela de ventura e que me sinta igualmente reconhecida se para afagá-los for impelida a seguir nos caminhos do tempo sempre longos calvários de aflição. E no dia que me caiba entregá-los aos compromissos que lhes reservaste ou restituí-los às tuas mãos, dá que ainda mesmo entre lágrimas possa eu dizer-te em oração com a obediência da excelsa Mãe de Jesus: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Meus irmãos, é sempre uma responsabilidade muito grande assumir a palavra num dia dedicado às mães. As mães são sempre aquelas ternas figuras que nos acompanham durante a vida inteira. Antes do nosso nascimento, durante a nossa gestação, ao longo de nossa vida e mesmo após a desencarnação, delas ou nossa. E é nesse contexto que eu gostaria de estabelecer alguns critérios aqui e fazer 3 referências que para nós são referências da maior magnitude. Eu me refiro a Meimei, de quem eu acabei de ler uma oração e vou ler outra depois. Me refiro também a Nina Aroeira, que muitos de nós da Escola de Jesus Cristo conhecemos pela sua literatura maravilhosa, tanto literatura enquanto encarnada, menina ainda, quanto após a sua desencarnação pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. E me refiro também, para completar o nosso estudo da manhã, a nossa querida Maria João de Deus, mãe do nosso amado Chico Xavier. Elas vão compor um contexto que está dentro do que eu vou ler agora de uma poesia também do meu irmão Luiz Alberto. Vamos ler aqui, que ele escreveu em homenagem à nossa mãe, mas que dedicou a todas as mães. A minha mãe, a todas as mães do mundo, no seu dia e para sempre. Mãe, mães, mães que nunca fracassaram, mães que nunca permitiram, mães que nunca despertaram, mães que nunca desistiram, mães
que nunca engravidaram, mães que quase conseguiram, mães que por ter tanto medo nem tentaram, mães que por falta de medo nem sentiram, mães que partiram na hora do parto, mães que tornaram-se mães sem saber, mães que forjaram-se mães por contrato, mães que não precisaram de filhos para ser, mães que não souberam escapar, mães que não puderam conhecer, mães que se tornaram saudades de chorar, mães que se transformaram em imagens de não ter, mães que se foram para outra vida, mães que jamais retornaram para o lar, mães que sentem até hoje a dor comprida, mães que continuam a esperar, mães que não fizeram força para ser, mães que fizeram questão de evitar, mães que não foram por isso o sofrer, mães que não foram para se poupar. Que Deus as proteja, ilumine e suporte, e afaste delas todo mal e iniquidade. Que Deus as acompanhe além da morte e as guarde em luz por toda a eternidade. Mães, porque não há outro caminho. Mães, porque não há maior lição. Nada que substitua o seu carinho, que se compare ao seu coração. Mães, porque não há outra saída. Mães, igualando nobres e plebeus. Mães, nada tão forte em nossa vida. Mães, nada mais próximo de Deus. Luiz Alberto Moça Tavares. E aqui nós vamos fazer alguns tópicos de algumas dessas características que ele enumerou aqui, sobre mães que se tornaram mães apesar de não terem concebido em seu ventre, mães que perderam, que tiveram os seus filhos desencarnados, e mães que desencarnaram com seus filhos ainda encarnados, E antes de iniciar, eu quero dizer que, como todos os brasileiros sensatos, eu estou assim estarrecido diante da ação policial no Morro do Jacarezinho, quando tantos filhos foram suprimidos da companhia de suas mães. Quantas mães foram suprimidas da companhia de seus filhos, sem aqui qualquer juízo de valor, sem aqui qualquer consideração acerca de como eles se comportavam. Porque um país que tem leis, um país que segue um padrão em que as pessoas sofrem um processo de acusação criminal, esse inquérito criminal ele é encaminhado ao Ministério Público, o Ministério Público faz a sua própria conclusão, encaminha para as instâncias, as diversas instâncias judiciais. Existe também, além do Ministério Público, existe também um advogado de defesa para a pessoa, que vai ali incluir nos autos do processo tudo o que se sabe a respeito da situação em que ele é incriminado, e o juiz da primeira instância, depois da segunda, depois da terceira, vai
determinar a pena para esse réu. Isso não aconteceu nessa ação policial nessa comunidade do Jacarezinho. Ela foi o veículo principal de onde partiram os tiros. É um veículo blindado que tem um espaço muito pequeno onde a pessoa que está dentro tem um ângulo bom de visão e onde ela pode introduzir um fuzil, uma metralhadora, uma arma de alto alcance e de alta precisão. Esse veículo não é preparado para que esses policiais abordem os possíveis criminosos, os suspeitos, né? E os levem para a delegacia sob custódia da polícia. Sob custódia. O que é sob custódia? Sob custódia é que ele está protegido pelo Estado. Isso é muito comum nos casos em que a própria população quer assassinar um criminoso, por exemplo, um estuprador. Muitas vezes ele está sendo ameaçado pela população. Então, quando a polícia o prende, ele está sob custódia, ele está protegido pela polícia, né? E nada pode acontecer a ele porque ele está custodiado pelo Estado, ele está sendo cuidado pelo Estado, como um ser humano que é. Bom, esse carro não tem essas funções, ele só tem uma função: atirar, atirar, atirar. E isso, nas vésperas do Dia das Mães, me pareceu assim alguma coisa de bárbaro. Alguma coisa de bárbaro que está assim impressionando o mundo inteiro. As manchetes dos jornais do mundo inteiro estão assim assumindo uma posição de que o governo do estado do Rio agiu barbaramente. E eu peço aqui, em homenagem a essas mães, ou as mães que foram assassinadas, ou as mães que tiveram seus filhos executados a sangue frio, sem o menor direito a nenhum tipo de julgamento, execuções sumárias, vamos elevar o pensamento a Deus e pedir que todas essas mães que tiveram os seus filhos assassinados em operação policial impiedosa no Morro do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que elas possam receber o alívio daquela mãe que também viu o seu filho ser preso, torturado e assassinado, sem direito à própria defesa. Que essas mães possam receber de Maria, nossa Mãe do Céu, a bênção piedosa e compassiva, para que os seus corações possam se libertar do ódio, do rancor, do desejo de vingança, e que elas possam endereçar a esses bárbaros que cometeram esses crimes, ou aos mandantes desses crimes, endereçar a eles não sentimentos de ódio, mas sentimentos de compaixão, porque também são seres violentos e que não herdam a terra, não são herdeiros da terra.
agradecemos, Senhor, por estas meditações. Nesse minuto de silêncio que nós endereçamos a estas mães, nós vamos também falar um pouco dessas 3 categorias. Eu queria sim fazer um outro parênteses, vocês me perdoem, porque nós estávamos numa sequência de estudo das beatitudes. E eu queria fazendo um apanhado das 3 primeiras beatitudes. Bem-aventurados os pobres de espíritos humildes em espírito. Bem-aventurados que choram e bem-aventurados os mansos. E nesse contexto, sem abordar as próximas beatitudes que nós vamos examinar depois, nesse Dia das Mães, considerar que a mãe, o espírito materno, o espírito da maternidade, ele por si só, ele engloba todas as beatitudes, mas nós vamos considerar 3 beatitudes aqui. Ele engloba alguém que é pobre em espírito, que se torna humilde. Nós vamos explicar por que maternidade ela é essencialmente uma questão de humildade. Ele engloba também aquela mãe que chora. Chora pelo seu filho, chora pela sua filha, chora pela alegria de seus filhos, chora pela tristeza de ver o seu filho seguir o caminho da prodigalidade, do erro, das aventuras marginais da vida, sofre por ver o seu filho injustiçado, traído, caluniado, sofre por ver as lutas, as fadigas corporais de seus filhos, chora pela sua própria fadiga para cuidar dos seus filhos deficientes, dos diversos tipos de deficiência. Então a mãe é esse ser que chora e que é beatificada, é bem abençoada, é bem-aventurada pelo nosso Pai do céu. E a mãe também, ela é constrangida naturalmente a exercitar a mansitude, a brandura, quando ela tem paciência, quando ela espera, quando ela perdoa, quando ela ignora a ingratidão dos filhos, releva as ingratidões e abre os braços sempre aos filhos pródigos da vida. Eu queria falar sobre a parábola do filho pródigo, porque o pai da parábola, ele é Deus. E meu pai, em suas palestras que ficaram conhecidas sobre o filho pródigo, que está no livro Pai Compassivo, ele fala claramente: Deus é pai e mãe. E existem tradições religiosas, como tradições orientais, que se referem à divindade como a divindade, no feminino. E valorizam os aspectos que nós reconhecemos como aspectos femininos da divindade, como a brandura, como o perdão, como a paciência, como a tolerância. E que existe uma tela que está na capa do livro Pai Compassivo, se não me engano é de Rembrandt, em que os braços do pai que estão abraçando o filho no retorno para casa, deixa eu ver se está aqui. As mãos desse pai, aqui não vai ser muito fácil de ver, mas são 2 tipos de mão.
uma mão é masculina, outra é feminina. E isso daí mostra que o pai do filho pródigo é pai e mãe, porque ele é Deus. O pai é Deus. Vamos ver se eu confirmei aqui, se eu botei a foto de novo aqui dentro. Vai dizer se é de Rembrandt, sim. Mas eu acho que eu botei vamos fazer a referência exata. Óleo sobre tela de Rembrandt, A Volta do Filho Pródigo. Uma mão masculina, uma mão feminina. Esse é Deus, o nosso Pai, Mãe do céu. E como eu havia me proposto, nós vamos fazer uma referência, em primeiro lugar, a Meimei, que foi uma mulher que adoeceu logo após o seu casamento. E poucos meses, em um ano, ela adoeceu e desencarnou. E não teve aquela alegria de cumprir aquele desígnio que muitas mulheres tomam para si. A mulher tem que ser mãe. Então ela tinha aquela aspiração profunda de se tornar mãe, o que ela não obteve nessa encarnação como Meimei. Existem outras explicações que nós não vamos assumir aqui, mas ela comprometeu-se espiritualmente para dedicar-se no serviço espiritual especialmente dedicado às mães. E nós temos aqui nesse livro Mãe, que foi organizado por Wallace L. Rodrigues, nesse livro, Os Dois Maiores Amores, que foi organizado pelo Caio Ramachotti, nós temos assim inúmeras mensagens de Meimei sobre as mães. E em outros livros, em outras antologias, nós vemos como ela aproveitou aquele anseio natural, não alcançado, para dedicar-se à educação e à orientação das mães. E eu queria mais especificamente falar de duas mães que tiveram situações espirituais inversamente proporcionais, ambas cuidando de um filho. Eu me refiro em primeiro lugar a Nina Arueira. Nina Arueira desencarnou, assim como Meimei, sem alcançar aquele sonho almejado de ser mãe. E ela tinha um sonho tão grande. Meimei também tinha um filho que ela imaginava, e muitas vezes o seu esposo, quando chegava em casa, sentava no sofá assim: cuidado, Arnaldo, você quase sentou em cima do nosso príncipezinho. Meimei falava nosso príncipezinho, que Meimei, se não me engano, é uma princesa de amor, né? de um livro de um chinês chamado Lin Yutang. E Nina, ela te chamava de meu marinheirinho, só que ela escrevia nas cartinhas para o pai em inglês: Our Little Sailor, nosso pequenino marinheiro. Então nosso marinheirinho era Liu, tinha um nome também, ela era mais completa. E ela tinha fotos, ela recortava e colocava no porta-retratos. Deixa eu vou completar aqui. Esse aqui
não tem uma foto muito. Aqui tem, nesse aqui sobre Carlinhos, tem uma foto boa de Liu, um marinheirozinho que ela recortava e colocava nas aqui também. Então ela tinha assim, muita ternura e ela conversava com seu filho. Ela ouvia, sem nenhuma alusão à alucinação, ela sentia que seu filho falava com ela. E ela dava os recados de Liu para papai. Ela escrevia nas cartas para papai: nosso filho está muito bem, está te mandando beijinhos, está ansioso pela sua retorno. Que o papai ficava estudando no Rio, de 15 em 15 dias ele ia e passava depois uma semana em Campos e voltava para ficar mais 15 dias no Rio. Então, é chamar provas parciais, né? Então, assim, tem toda essa ternura, esse envolvimento. E ela não só fazia isso, como ela também educava o seu filho, dizia como que ele deveria se comportar, a educação que a criança tinha que ter, como que ela deveria se alimentar. Então, todo esse processo educacional materno, ela fez em relação ao seu filho que não havia nascido. E, mais tarde, ele mesmo, após a desencarnação de Nina, ele revela numa poesia que ele ouviu essas orientações e ele aproveitou, porque ele estava num processo de tornar-se criança. Então, ele, que é o meu irmão Carlos Vitor, né, que é o Espírito Santos Dumont, ele, na espiritualidade, para não ficar sendo assediado pelas visitas dos amigos de Santos Dumont, dos amigos franceses, dos amigos brasileiros, ele resolveu mudar o seu perispírito numa criança. E ele então ficava assim, não reconhecido por muitos, a não ser por aqueles que são espíritos mais evoluídos e que não precisam da forma física para reconhecer. E Chico nos revelou que muitos franceses e muitos políticos brasileiros, assim, eu não encontro mais Santos Dumont, onde está o Alberto, onde está Monsieur Alberto, Monsieur Santot, eles não encontravam Santos Dumont. Ele queria se tornar esquecido e tornou-se uma criança. Então ele vinha aqui para Campos para ouvir os ensinamentos de Nina. E ele se educou. E ela, depois de desencarnada, ela encarnada, educou um espírito desencarnado, uma criança desencarnada. E desencarnada, continuou educando, orientando, dando conselhos, até que ela entregasse ele a outra mãe, que é a minha mãe. E como nosso irmão, ele viveu ali quase 17 anos. Ele desencarnou em fevereiro, dia 3 de março, ele faria 17 anos. Então essa história, essa epopeia, digamos assim, tanto a de Nina Aroeira com meu pai, tanto a entrega da minha mãe, que ela entregou a minha mãe para papai, ela aproximou minha mãe de papai, através de Chico, como a entrega dela também, do seu filho para minha mãe, se tornar a mãe dele. Então isso é uma história assim, de uma ternura, de uma beleza, de uma superioridade, de uma grandeza quase inconcebível. Então é a esse espírito que nós endereçamos hoje a nossa humilde celebração de homenagem,
multiplicando essa celebração para todas as mães que não conceberam. Como Luizinho diz, mães que nunca engravidaram, mães que quase conseguiram. Então, para todas essas, aquelas também que criaram os filhos dos outros, que adotaram filhos, ou que não adotaram, mas que cuidaram com extremo amor de outros filhos, como a nossa querida Valdeia, que cuidou com tanto carinho de tantas meninas na casa da criança, como a nossa querida Juraci de Paula, filho de Virgílio de Paula, que também criou como seus tantas e tantas filhas na casa da criança, e ainda adotava também os meninos do lar dos meninos. Eles também a chamavam de mãezinha. Então, que os nossos pensamentos de gratidão se pluralizem, não só para Nina Noeira, mas para Valdeia, para a querida Inayá de Paula, e sua irmã também, Juraci de Paula, que auxiliava no cuidado com as crianças, e tantas outras mães que não eram mães biológicas, mas que se dedicam ao cuidado de crianças que são filhos dos outros. E não são profissionais, elas são apenas aquelas pessoas que se dedicam por amor, por um amor sobre-humano, por um amor sublime, por um amor inexplicável. Então ela recebeu, meu pai recebeu em 1942 uma carta de Carlinhos, de um filhinho espiritual. Ele não era Carlinhos, era Liu. A carta é de Liu. Ele ainda não havia se reencarnaria em 1956. Né? Na verdade, ele já se apequenou espiritualmente muito antes, para ser educado por Nina. E ele diz assim: papai, quando chega a noite, diz mamãe banhada em luz, vamos, Liu, orar por ele e preces ao bom Jesus. Ajoelhados na fé, no caminho redentor, novamente de mãos postas, oremos por nosso amor. Diz mamãe, dai-lhe, Jesus, do vosso divino pão, e eu digo, do pão de luz, da vossa consolação. Mamãe roga, dai-lhe, mestre, o espírito de servir, e eu peço, com forças novas, para as glórias do porvir. Mamãe pede, mestre amado, ajudai-o a caminhar. Eu digo, inspirai-lhe a vida nas bênçãos de nosso lar. E assim nós ambos pedimos, na fé que nunca se esvai, a bênção do bom Jesus às suas provas de Pai. Que Deus lhe conceda sempre coragem para a missão. É o que deseja, papai, o filho do coração, Liu. Ele aqui fala que Clóvis, na década de 40, não pensava em nenhum tipo de casamento. Que ele e Nina pediam a Jesus as bênçãos de Jesus para as futuras provas de pai, sem saber que ele seria pai, como seria pai do próprio Liu, reencarnado como Carlinhos, da minha irmã Margarida, meu pai, de Luiz Alberto e de Celso Vicente. Então, são mistérios maravilhosos que nos envolvem a todos e que nós então reverenciamos hoje a todas as mães que desencarnaram antes de conseguir cumprir este desígnio, este dever
este anseio espiritual profundo de serem mães biológicas. E, associado a isso, também acrescentamos aquelas que se tornaram mães por devoção, mães de filhos dos outros. Como diz a nossa querida Alto de Souza, numa quadrinha linda: mãe de filhinhos dos outros, mulher de mãos benfazejas, diz o mundo, Deus te guarde, diz o céu, bendita sejas. Então, a nossa querida Alta de Souza também pode ser acrescentada aqui no nosso amplexo de amor, que inclui Nina Aroeira, que inclui Maria João de Deus, que inclui a nossa querida Meimei, e também nós podemos incluir a querida Alta de Souza, estendendo a todas essas mães dedicadas, todas as que não conseguiram engravidar, todas que tentaram, mas que são ternas, meigas, especialmente que se dedicaram como mães adotivas ou mães cuidadoras dos filhos dos outros. Para todas estas mães, a nossa reverência espiritual. E agora vamos ver uma situação que é exatamente inversa, a da mãe que desencarna e deixa os seus filhos pequenos. Nós temos aqui, como Luizinho fala na poesia, mães que desencarnam no parto, mães que desencarnam e deixam os seus filhos, né? Muitas delas sofrem na vida espiritual, ansiosas pelo cuidado de seus filhos. Na literatura espírita, especialmente pelos romances do nosso querido André Luiz, nós temos assim um número muito grande de mães que até se perturbaram por causa do mau cuidado que seus filhos estavam tendo pelas madrastas ou mães adotivas. Então, esse assunto é um assunto que nos leva a muitos estudos, muitas necessidades de compreensão, para que nós tenhamos paciência, tolerância, que estejamos dispostos sempre à reconciliação e ao perdão. Então vamos ver aqui sobre Maria João de Deus, mãe do nosso querido Chico, né? E quando Chico tinha 5 anos, no ano de 1915, ela desencarnou, né? Chico vai morar com a sua madrinha, lá ele sofre muitos padecimentos físicos e morais, padecimentos que são assim indescritíveis, que são inenarráveis, embora muita gente narra, né? Ele mesmo chegou a explicar, né? Os assédios que ele sofreu fisicamente no seu corpo, que o deixaram marcas que nunca foram, nunca se curaram, né? Não só físicas como emocionais. Então aqui, ele muitas vezes chorando no quintal, embaixo de uma árvore, ele começou aos 5 anos a ver a sua mãezinha. Oh, mamãe, você disse que não ia me deixar. Eu disse: eu não deixei, Chico, eu estou aqui. Você não está me vendo? Oh, mamãe, mas por que você não está dentro de casa? Porque assim Deus quis, nós vamos respeitar. E a sua madrinha você também vai respeitar e vai perdoar. Mas ela faz isso comigo, eu sei tudo que ela faz. E mesmo assim, o cuidado que eu estou te ensinando é você respeitar e perdoar. Então, todo esse contexto da formação do caráter de Chico Xavier pode estar consubstanciado nesse período da infância em que ele abriu seu canal mediúnico, embora ele só via um espírito. Depois ele começou, com a abertura do canal, a ver outros, que o deixou muitas vezes em situação até constrangedora, porque o pai, os irmãos que não entendiam, passaram a chamá-lo de lunático, né? De doente, né?
ele era levado ao padre para poder receber alguns castigos, né? Por causa, para ele parar de ver os espíritos, né? Mas quero me focar aqui no espírito de mãe desencarnado que educa o seu filho na terra. Então nós vimos duas situações: a da mãe que na terra educa o seu filho desencarnado, e agora estamos vendo a mãe que do plano espiritual educa o seu filho reencarnado. Então nós sabemos que Maria João de Deus, ela mesma relata isso no seu livro Cartas de uma Morta, que a sua paixão pelo céu, paixão pela noite iluminada, pelos astros, pelas estrelas, isso estava ligado a vidas suas na Europa, na grandeza, na corte europeia, em que ela se envolveu com muito luxo, com muitas vaidades e também com muita ciência. Uma ciência que nos afasta de Deus, porque existe uma busca científica que nos torna, muitas vezes, não ateus, mas agnósticos, ou seja, não tem nenhuma relevância para nós a existência ou não de um Criador do universo, Criador e mantenedor do universo. Entretanto, ela quis reencarnar no Brasil como alguém iletrada, uma pessoa iletrada. Não tinha nenhum menor conhecimento de leitura, não teve estudo. Nasceu numa cidade pequena, próxima na área próxima de Belo Horizonte, Santa Luzia do Rio das Velhas. Ali era o lugar onde tinha muitas lavadeiras. Então, nesse Rio das Velhas, elas lavavam roupa e muitas lavavam para Belo Horizonte, né? As madames de Belo Horizonte vinham os carros dos seus motoristas trazer aquela quantidade de roupas para elas lavarem, e muitas vezes algumas iam de trem a Belo Horizonte e traziam aquilo de trem e depois voltavam para levar as roupas lavadas no rio e passadas a ferro de carvão, porque não podiam, lavado com pedra de sabão no rio e depois secada no sol e passada com ferro de carvão. Eram dobradas com muito cuidado, e muitas vezes, quando não vinham os motoristas buscar, elas tinham que levar de trem a Belo Horizonte, né? Então, um sacrifício muito grande para criar os seus filhos. Foi assim a vida de Maria João de Deus. Ela quis resgatar o seu passado de grandeza, justamente sendo abençoada pela humildade, né? Essas bem-aventuranças nas mães, elas estão muito presentes. Nós vemos assim que a bem-aventurança, como nós já vimos nos outros dias, ela não é uma promessa, ela é um estado de ser, ela é um estado presente, ela é intemporal. Então, o próprio fato da pessoa estar aceitando ser humilhada pela vida através de tantos sofrimentos, tantas angústias, tantas amarguras, né? Nós vemos um exemplo, porque Maria João de Deus cuidou de muitos filhos e cuidava de outras crianças também. Ali na roça, as mães se juntavam para uma ajudar as outras, porque tinha o trabalho, tinha as tarefas domésticas. Então, essa doação é um aspecto importantíssimo. Eu queria, assim,
antes da gente terminar, voltar a falar sobre uma consideração que nós fazemos sobre a maternidade. Por que a maternidade, por si só, ela já é uma incorporação da humildade, daquele padecimento e daquela alegria que paradoxalmente estão amalgamados e são inseparáveis, a dor e a alegria, o choro e a alegria com os seus filhos, e sobre aqueles para os quais ela dedica um amor de mãe, e também com a brandura, com a mansidão, que vai assumindo um aspecto crescente na sua natureza, no seu caráter espiritual. Bom, a primeira coisa a considerar seria a maternidade como uma condição biológica. Então nós vamos considerar aqui, para não considerar assim toda a criação divina, nós vamos reservar aqui, para nosso entendimento, só a maternidade nos mamíferos. E às vezes nós pensamos, que coisa maravilhosa nós vermos uma leoa, ou uma tigresa, ou uma ursa, ou uma cadela, digamos, Doberman, fila, que seja assim muito brava, com uma facilidade muito grande de ficar raivosa para proteger qualquer coisa que ela acha que é dela, ou ela mesma, e atacar, e as pessoas terem medo de algumas cadelas, de animais selvagens, principalmente esses que eu citei. Como são essas fêmeas com seus filhotes? A mãe ursa, a mãe leoa, a mãe tigresa, aquela cadela. Eu mesmo tive uma cadela fila aqui em casa, tinha o casal, e ambos eram assim muito bravos, né? O macho mais do que a fêmea, tanto que só eu e mais uma pessoa que vinha aqui às vezes cuidar deles, que tínhamos contato direto com eles. Meus filhos e Rosane não tinham. Até com a fêmea, que se chamava Laika, é o nome, eu gosto muito desse nome, cachorro, que é a primeira cadela, uma cadela russa, a primeira cadela que foi ao espaço, né? Então, eu sou apaixonado pela história da Laika, então muitas cadelas aqui em casa tiveram esse nome, Laika. Mas essa foi amorosa, foi demais, porque apesar de brava, ela era uma mansidão com seus filhos. O macho, de quem ela às vezes tinha medo, né, o Bonnie, ela não deixava ele chegar perto, não. Ele era o pai, mas ele não chegava perto, não. Rosnava, ele tinha medo. De noite, quando eu tinha que levar ele para a baia dele, que era depois da baia dela, no canil, onde ela tinha feito o seu ninho, nossa, ele urinava de medo quando ele passava e ela rosnava. E ela, por sua vez, passava o dia inteiro por conta das crianças, dos bebezinhos, dos cachorrinhos, dos filazinhos, né? Ela não comia, ela não fazia suas necessidades, só à noite, muitas vezes quando já estavam dormindo, que ela saía do canil e ia. Rosane botava a comidinha dela, às vezes eu botava, então ela ia comer. Então isso acontece em todo o reino animal, por animais muito, às vezes até violentos, como o urso, a ursa, mas que se tornam meigos, ternos, maravilhosamente ternos e brandos com seus filhos. Isso, o que representa isso? É uma herança.
Então isso já está presente, essa herança já está presente. Ninguém é herdeiro porque vai receber, é herdeiro porque é herdeiro, é atual. Então essa concepção da mansidão como a herança da terra é muito importante, porque a terra toda necessita de carinho, a terra toda necessita de amor. Nós estamos vivendo num mundo em que nós nos destacamos desse mundo do ponto de vista da comunidade do mundo. Os seres humanos estão menos integrados com os outros seres humanos e quase absolutamente desintegrados do resto da criação. Então, a herança da terra vai ser pela mansidão. A mansidão é a mansidão daquele que trata bem a natureza, cujo exemplo, digamos assim, ícone desse exemplo é Francisco de Assis, aquele que amava toda a natureza, o irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Fogo, que amansou o lobo, né? Podiam colocar a loba também. Quem não tem medo de uma loba, que é um cachorro bravo, bravíssimo, né? Mas como que a loba é carinhosa com seus filhos, amamenta os seus filhos e até filhos de outras espécies, né? Diz que a loba ela é tão reconhecida como alguém que amamenta filhotes de outras espécies, que a história de Roma ela começa com a lenda, né, de dois meninos, Rômulo e Remo, que são amamentados por uma loba. Então ela teve aquele cuidado, aquele amor, aquele carinho com um filhote da espécie mais perigosa para os animais, né? Outro dia me colocaram uma foto de um jardim zoológico, que na verdade não é jardim zoológico, é um lugar onde os animais ficam soltos, e então as pessoas na parte externa, elas entram num vagão, é um vagão todo gradeado, e esse vagão passa pelo trilho por toda a área selvagem onde os animais estão soltos. E é interessante porque eles pulam em cima do vagão, né? As crianças podem ver os animais por cima, eles vão nas grades, né? É claro que existe dentro do vagão, as pessoas não podem ir até as grades, tem que ter um espaço. Mas aí alguém colocou um subtítulo assim, uma legenda assim: aqui os animais selvagens estão observando os animais mais perigosos do planeta. O ser humano é que estava aprisionado e os animais observando, vendo os animais perigosos, porque são os animais, os homens que matam os animais, né? E esse amor, essa reverência pela vida, como dizia o nosso querido Albert Schweitzer, essa reverência pela vida é uma brandura do coração. Isso que nos faz herdar a terra. Então a herança da terra será uma herança ecológica, será uma herança da compaixão, será uma herança do perdão, né? E tudo isso da natureza da mãe, porque diz um outro sábio, que eu não me lembro quem foi, que a ingratidão dos filhos não é o maior pecado, mas é o mais comum. Existem pecados maiores do que a ingratidão dos filhos, mas não existe pecado mais comum no mundo do que a ingratidão dos filhos. Então, isso subentende-se de que todo filho é, em diversos graus, ingrato. E nesse contexto que nós queríamos aqui reverenciar, através dessas três mães maravilhosas, dessas quatro, incluindo também nossa querida Alta de Souza, e pluralizando outras mais, Inayá de Paula, Juraci de Paula, Valdeia Bueno e tantas outras que dedicam-se quase que a vida inteira a cuidar dos filhos dos outros. Mulher de mãos benfazejas, diz o mundo, Deus te guarde, diz o céu, bendita sejas. E vamos, para encerrar,
ler mais algumas quadras desse livro Os Dois Maiores Amores. Tempo de mães, por mais dor a torturá-la, quando o desgosto a domina. Mãe é silêncio que fala e amor que nunca termina. Aura Celeste. Beleza, Aura Celeste também merece, porque é uma mãe espiritual que enviou para os seus filhos, para o seu filho, muitas mensagens para tentar resgatá-lo, para não deixar ele sair do caminho que ele estava tomando. Colhi entre amigos meus este conceito profundo: mãe é sorriso de Deus nos sofrimentos do mundo. Alta de Souza. Mãe me parece roseira, furtada em qualquer caminho, dá rosas a vida inteira, morrendo devagarinho. Meimei. Mulher e homem, por vezes, trocam lar e companhia, mas de mãe, mesmo distante, não há quem se divorcia. Ninguém pode abandonar seu pai, sua mãe principalmente, né? A mãe, ela é uma conexão biológica, é uma conexão energética, é uma conexão espiritual. E isso é interessante porque essa biologia da maternidade, como eu estava falando, o exemplo da natureza, ela chega no auge com a mulher. Então a mulher, ela, além de ser mãe, mãe biológica, antes do parto, porque durante a gestação ela sabe que ela pode cuidar do seu bebê no seu ventre, ela pode conversar com o seu bebê no seu ventre, e há uma comunicação. O bebê, o feto, o embrião, o cérebro dele vai receber aquelas comunicações e vai interagir, muitas vezes interage porque ele bate, né, chuta a barriga da mãe na hora da música, da conversa, do ensinamento, dos conselhos. Muitas fazem isso hoje, né? E é muito recomendável que façam. E como ela é mãe depois do parto, não só enquanto está amamentando, mas depois do aleitamento, ou seja, mais do que os animais, que o animal é mãe durante a gestação, pouco, né? Porque não há tanta interação, depois do parto e até o aleitamento. E a mãe humana, ela se torna mãe durante a gestação, mãe biológica, durante o aleitamento e depois do aleitamento para o resto da vida. Biológica. A mãe, como mentalmente e emocionalmente, ela é mãe antes da concepção, porque ela aspira a ser mãe, e ela entra em contato muitas vezes com seus filhos, ela sente, eu sinto que eu tenho a aproximação de uma criança em mim. Muitas falam isso. Então ela já é mãe, ela é mãe durante a gestação, por causa dessa interação magnética, psicológica e às vezes até mediúnica, porque é um processo de uma integração de duas mentes tão profundo que Emmanuel dizia que é uma leve obsessão, ele diz isso. Mas é uma integração muito profunda entre as duas mentes. Então é uma interação magnética, energética, muito profunda, que prossegue depois do parto, após terminar o aleitamento e pela vida inteira. Muitos filhos distantes das mães, eu tenho uma amiga que o filho está em outro país e que quando ele passa algum problema, ela sente. Então, ela, com os meios de comunicação, ela liga: fulano, como que você está? Aí ele às vezes relata algum problema, né, que está acontecendo com ele nesse país, com a esposa dele, com filhos, e ela então às vezes pede oração, eu coloco o nomezinho dele e dela, porque ela também é muito angustiada com ele, tanto que ela sente e sofre com ele, né? E
E a mãe espiritual? A mãe espiritual é mãe que nem precisa ser mãe, porque ela já tem a maternidade dentro de si. Foi o que aconteceu com Nina Aroeira e Meimei, que eram mães espiritualmente, né? E elas tinham até contatos espirituais com seus filhos, né? Mediúnicos com seus filhos. Novamente, Irtes Teresinha nos envia uma quadrinha maravilhosa. Mãe querida, o que me encanta é a força da tua fé. Pareces irmã da Santa Maria de Nazaré. Maria Dolores, mãe vendo o filho surgir, tem na face a cor da aurora, no rosto é anjo sorrir, por dentro é mulher que chora. Vamos então encerrar a nossa meditação sobre as mães lendo uma prece à Nossa Mãe do Céu, uma prece de Anália Franco, psicografada por Chico Xavier, inclusa nessa antologia linda, organizada por Wallace Léo Rodrigues, de muitas mensagens e poemas sobre mãe, orações sobre mãe, na psicografia de Chico Xavier. Elevemos a Deus nossos corações. Mais uma vez, parabéns a todas as mães, extensivo a todas as mulheres, porque, como meu pai dizia, toda mulher é mãe. É mãe biológica, é mãe emocional e é mãe espiritual. Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa que te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Lâmpada de ternura que apagaste o próprio brilho para a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem, para os outros, o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofreste-lhe as dores, compartilhando-lhe as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus. Auxilia-nos a estipar o sentimento, as raízes do egoísmo e da crueldade, com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz, na morte do Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra as criaturas da terra, conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada do teu lume. Mãe querida, agasalhe-nos a existência em teu manto constelado de amor, e que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus cada dia a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Assim seja. Com a assistência de Deus, nossos amigos benfeitores espirituais, nós damos por encerrada a nossa reunião desta manhã, neste Dia das Mães do ano de 2021. Que Ele abençoe a todas as mães, que Ele envie as suas consolações para todas as mães que estão em padecimentos pelos assassinato de seus filhos, que elas possam receber esse chuva de bênçãos espirituais, para que jamais o ódio domine seus corações e para que a memória de seus filhos possa também ficar gravada como uma terna lembrança de alguém que foi levado para as mãos de Deus. Que Deus nos abençoe, nos console e que possa cada mãe saber que a sua missão, ela é uma missão de humildade, é uma missão de
sofrimento, mas um sofrimento de libertação. E é também uma missão de brandura e de mansidão, e que isso pode muitas vezes contagiar nossos corações. De outra oportunidade, nós queremos falar um pouco sobre algumas mães, especialmente sobre Santa Mônica, que com a sua oração conseguiu trazer o seu filho para a santidade, né? Então, uma outra vez nós falaremos sobre essa mulher maravilhosa que foi Santa Mônica, que trouxe para a humanidade a personalidade maravilhosa de Santo Agostinho. Um feliz Dia das Mães para todos. Deus nos abençoe. Assim seja.